Último jornal, muito boa noite. Agora a altura para o habitual comentário às sextas-feiras. Neste último jornal são meus convidados o deputado Eduardo Teixeira, do PSD, e o deputado Manuel Mota, do Partido Socialista. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este último jornal. Vamos a uma das polémicas que marca a atualidade. Refirme à proposta da lista de 2.500 doentes por médico de família. Ora, deputado Manuel Mota, esta proposta do Ministério da Saúde foi abandonada depois de muitas críticas dos sindicatos. Uma das críticas mais fortes foi a da Ordem dos Médicos, que acusou mesmo o Governo de desnorte da política da saúde. Estou plenamente de acordo. Aliás, este Ministro está com muitas dificuldades. Ele desapareceu em combate depois da situação da hepatite C. Já tínhamos tido pouco tempo antes, o caos nas urgências em resultado de uma desorganização total dos serviços, cortes muito significativos que são reconhecidos agora. Os relatórios indicam claramente que o corte nas camas, as declarações do Secretário de Estado são absolutamente dramáticas quando reconhece que, bem, cortamos no público, mas investimos no privado. Portanto, é um desnorte total deste Governo. Não houve um reforço do investimento naquilo que foi talvez das maiores reformas dos cuidados de saúde feitas pelo anterior Governo. Estou a falar concretamente da criação das unidades de saúde familiares, que foram uma revolução do ponto de vista daquilo que era o resultado dos cuidados primários, não só em termos de celeridade do serviço, mas em termos de qualidade também desse mesmo serviço. Agora, a expectativa que há é que houvesse uma manutenção dessa aposta significativa nas unidades de saúde familiares, que dessem uma resposta à fragilidade que há em muitas zonas do país, nomeadamente em utentes que não têm sequer médico de família. Deputado Eduardo Teixeira, como é que entende estas críticas por parte do Partido Socialista, por parte também dos sindicatos? O Ministro da Saúde anda desnorteado? Antes de mais, boa noite. Absolutamente. O Sr. Ministro da Saúde tem tido uma postura muito séria e também combativa no sentido de resolver os grandes problemas que a saúde tinha, fruto de muitos erros e de muita inação no passado. E é injusto aqui dizer que houve um recuo do Sr. Ministro da Saúde em relação a uma matéria sensível, como é, por exemplo, o grande resultado conseguido. Nós estamos aqui no Norte e é bom que consigamos pôr em cima da mesa os dados, a verdade dos factos, dos dados. Aliás, hoje saiu na imprensa regional e nacional a evolução nos últimos 3 meses do número de utentes por médico de família e quantos dos nortenhos, estamos a falar de quase 4 milhões de habitantes, 3,8 milhões de habitantes, quase 40% da população de Portugal, soubemos pela voz do Sr. Presidente da Administração Regional de Saúde que, por exemplo, há mais 70 mil nortenhos que têm médico de família nos últimos 3 meses. Bem, mais 70 mil, quantos é que não tem e qual é a taxa de cobertura que estamos a falar, para percebermos precisamente, saudando o meu companheiro, o meu colega de Parlamento, o Manuel Mota, dizer-lhe que o Partido Socialista, eu sei que é esse o discurso, para quem não tem ideias e projetos a apresentar, tem é que só criticar e continuar a apresentar e a escudar-se atrás dos casos e casinhos e criar nisto mais um caso. Não. Meu caro Manuel Mota, o Norte está coberto. Os portugueses nortenhos estão cobertos a 97,3% da população com médico de família. Isto é um número absolutamente muito relevante. Bem sei que há 2,7% da população que ainda não tem, mas apenas 2,7%. E só nestes 3 meses que foi encurtada esta margem em 70% dos que não estavam, ou seja, havia 172 mil nortenhos a 31 de dezembro de 2014 que não tinham médico de família. Depois, bem, hoje só tem 103 mil. Portanto, foi uma redução de 70%
abrupta nesta matéria. E onde é que se situa estes 100 mil nortenhos? Situam-se mais à volta do Grande Porto, por motivos diversos que não têm a ver com a estratégia da saúde. Aliás, já discutimos aqui a questão do acesso à urgência, da questão das taxas moderadoras, os milhões mais de portugueses que têm acesso e, portanto, é injusto dizer que o Sr. Ministro da Saúde fez algum tipo de recuo nesta matéria. Eu aproveito a oportunidade para dizer que uma negociação que passa por conseguir, junto dos médicos, porque nem todos têm a mesma idade, nem todos têm as mesmas capacidades, nem todos têm os mesmos tipos de oportunidades, alguns podem até querer ganhar mais algum dinheiro, poder ver aqui uma possibilidade de aumentar, porque até a questão, e provou-se a questão do horário de trabalho, a passagem dos 35 para os 40, é que fez com que, em média, um médico pudesse ir a 1.550 utentes por médico de família, mas só esta medida fez com que chegasse a 1.900. Sim. E pode ir até 1.900. Agora, dizer que há aqui um recuo, eu não ouvi, ou a Carla, será que ouviu, ou o Manuel Mota, se ouviram, digam, se o Ministro da Saúde anunciou ao país que queria passar para 2.500. Não, houve uma negociação que passava por imbuir aqui outras entidades, nomeadamente as misericórdias e nomeadamente os médicos. Portanto, se há taxa de cobertura que acaba por ser, eu sei que a nossa meta é 100%, mas, valha-me Deus, se em 3 meses se reduziu em 70%, passando de 173 mil para 103 mil, eu acho que os portugueses hoje sentem-se muito mais seguros, têm muito mais possibilidades de aceder aos médicos de família e, portanto, é algo que tem que se... não é bandeira... São números que mostram também uma vitória nesse... Exatamente, portanto, é de realçar. A verdade é que estas fantasias do PST vão caindo e caem sistematicamente, não, lamentavelmente, reconhecido pelos indicadores representados. Mas tem mentiras números? São, Eduardo. O Instituto Nacional... Eu vou-te explicar com muita clareza. O Instituto Nacional de Estatística desmontou os números das camas, do aumento das camas. Sistematicamente, o PST veio, chegamos lá, para perceber o percurso e o currículo neste setor e, lamentavelmente, em todos os outros para os portugueses. Porque isso só tem uma matéria. Não, com muita clareza, Eduardo. Se alguém que fez reformas, somos os pais do Serviço Nacional de Saúde e fomos nós que o reformamos para ser em 2011 deixamos extremamente competitivo. É reconhecido internacionalmente. É reconhecido internacionalmente. Já se provou, o INE provou esta semana, não só a semana passada tinha provado os números do desemprego, confirmando aquilo que eu venho dizendo há muito tempo. E esta semana, lamentavelmente, também em relação à saúde, dizendo claramente que os números que apresentavam em relação ao aumento de camas não era verdadeiro. A mesma coisa em relação a esta relação do médico de família versus o utente. O que houve, de facto, foi uma negociação, mas uma negociação em que estava em cima da mesa, e não fomos nós que dissemos, foi a Ordem dos Médicos que disse, a possibilidade de que um médico tivesse 2.500 utentes, o que daria, estatisticamente, uma consulta de 5 minutos, portanto, para cada um. Se fosse feita uma avaliação... São os casos casinhos. Não é casos e casinhos, são casos concretos apresentados pela Ordem dos Médicos. Mesmo que este viria a não é apresentado pelo Partido Socialista. Não é apresentado pelo Partido Socialista. Portanto, que nós temos que analisar em concreto. E dou-te casos concretos do meu distrito, da região norte, do distrito de Braga, e nós recentemente reunimos com um conjunto de entidades da área da saúde que diziam que há concelhos que têm 40%, de 25% a 40%, pelo menos 3 concelhos do distrito de Braga, que não têm, de utentes que não têm cobertura de médicos de família. Portanto, isto são dados objetivos e concretos. Eu tive uma reunião com o Sr. Presidente da ARS esta semana e não me deu os números. E a explicação é muito simples, porque a grande reforma que foi feita nos cuidados de saúde primários, que foram as unidades de saúde familiar, não foram desenvolvidas por este governo. Este governo decidiu, este ministro decidiu, em relação à área da saúde, cortou o dobro daquilo que estava previsto no memorando da troca. E, pois, naturalmente, o que resulta é quando se vai escondendo aquilo que é investimento estratégico num setor que é fundamental para a nossa qualidade de vida, naturalmente que depois, puxando a toalha para cima, o lençol para cima, melhor dizendo, os pés vão ficando descobertos. E em saúde, os pés descobertos são muito problemáticos, porque provocam, em última circunstância, uma profunda constipação. Eduardo Teixeira.
Cara, lá está. Não é o Manuel Mota que tenho muita consideração. Por ele é com certeza o discurso do Partido Socialista de quem não tem nada para dizer e de quem não tem memória de como deixou o país e como deixou a saúde em 2011. A saúde estava absolutamente descredibilizada, não tinha margem nenhuma de negociação e fez com que só em juros, meu caro Manuel Mota, dos milhares de milhões que estavam em dívida no Serviço Nacional de Saúde, nós conseguíssemos tirar aqui proveito para conseguir, por exemplo, estado que eu anunciei aqui, que é muito relevante, ter mais médicos do que se tinha no ano passado e mais médicos em 2014 do que se tinha em 2013 em termos líquidos. Porque criou-se aqui um sistema de que havia saída de médicos para o estrangeiro, criou-se aqui um sistema de que havia menos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Não é verdade. Estamos a falar de números líquidos. Aqui é bem explícito. Eu, por acaso, não precisei ler esta entrevista porque esta semana, como eleito, reuni com o Sr. Presidente da Administração Regional de Saúde e tenho os dados de todos os conselhos. E, portanto, o desafio que deixa ao Manuel Mota é que diga qual é o conselho que tem uma taxa de cobertura inferior a 60% no próximo debate, porque de facto nós temos que muitas vezes não deixar ficar as coisas pela rama. Temos que saber trazer as coisas com a seriedade política. Eduardo, nós quantas vezes é que falamos aqui sobre o desemprego? Quantas vezes é que falamos sobre as câmaras? É normal, para a semana vamos falar que nós queiramos otimizar isto à eficiência dos 100%. Mas para chegarmos dos 97,3% aos 100%, temos que conseguir medidas adicionais e, portanto, negociar com as misericórdias, encontrar outro nível de possibilidades adicionais, sempre. Okay. Nós não estamos estáticos a dormir em função. Não é privatizar os serviços. Não é privatizar os serviços. É sim criar racionalidade económica e, como é sabido, o Partido Socialista era o rei de privatizar serviços dentro dos hospitais. E portanto, privatizou imenso dentro dos hospitais ao nível da radiologia, ao nível dos laboratórios. O outsourcing tinha criado. Mas não foste tu que falaste em privatização. Não, o outsourcing tinha criado pelo PSD, Eduardo. Há um conjunto de valências em muitos hospitais que são as privatizadas. As urgências, o caso e os casinhos, e não consegue sair deles, utiliza todos os argumentos pela rama. Eu hoje apresentei aqui dados importantes e dados que são absolutamente tranquilizantes para a população. As pessoas não sabiam que em cada mil habitantes, 973 têm médico de família. Eu acho as novas tecnologias têm coisas absolutamente extraordinárias. E uma pesquisa muito simples demonstra logo um comunicado. São dados de 2011? Olha, são dados de 2015, 9 de 4 de 2015. Portanto, isto é um comunicado de hoje ou de ontem do Sindicato dos Médicos, que diz que há um aumento significativo das listas de utentes sem médico de família. Portanto, vê lá. É extraordinário, as novas tecnologias têm coisas absolutamente extraordinárias. Mas nem precisei de vir preparado para isto, porque está aqui, no país. No país, Eduardo, está aqui. Está aqui, é um comunicado de ontem do Sindicato dos Médicos. É absolutamente extraordinário. Tens a obrigação, no Parlamento, tem que ir à Administração Regional de Saúde, que deu estes dados hoje, e dizer que isto é verdade. Nós, de semana a semana, vamos confirmar que os números apresentados pelo Governo são falácias, absolutamente falácias. Dei-te caso em concreto do Distrito de Braga, trar-te-ei um quadro para a próxima semana, porque, lamentavelmente, aquilo que é uma perspectiva de um mundo de fantasia, ou um conto de fadas, como alguém contava, um conto para crianças, como alguém ainda há bem pouco tempo contava, é bem diferente da realidade da vida dos portugueses. Provou-se na saúde. A saúde é talvez um dos setores paradigmáticos nesta relação. Viu-se, não só em relação àquilo que foi um aparente surto e o drama que foi nas urgências, infelizmente com casos graves, como sabes. Depois a situação absolutamente caótica na relação com tratação de um tratamento para a hepatite C, que sendo há um ano a negociar e depois num dia, só porque alguém no Parlamento colocou uma questão muito perniciosa e porque tinha falecido alguém muito recentemente, resolve-se aquela circunstância. Nós não temos pedido mais, Eduardo. Tu afirmaste uma coisa, de que os indicadores de que o Partido Socialista tinha deixado uma dívida muito significativa no Serviço Nacional de Saúde. Mas hoje não está melhor. Está a pagar juros. Hoje não está melhor, Eduardo. Hoje não está melhor. Não está melhor. Hoje não estamos mais no Serviço Nacional de Saúde. Hoje não estamos melhor em termos de dívida no Serviço Nacional de Saúde. Qual é o valor? Eu trarei o valor do passado. Hoje não estamos melhor. O que eu digo é que hoje não estamos melhor. E não estamos melhor porquê? Porque as negociações que foram feitas, um bocado na lógica das parcerias público-privadas, que se diz que fez um corte absolutamente significativo. E nós vamos ver o que é que foi o corte. Quando vamos analisar os cortes em concretos, descobrimos, por exemplo, que aquilo que eram obras de manutenção, daquilo que eram investimentos concretos, não foram feitos. Isso não são renegociações. Isso é cortar investimentos
investimento. contratos das Isso é frutas. cortar aquilo que é dramático para as pessoas. Esta questão Hoje o aqui, Primeiro-Ministro disse que era fundamental investimento. São Pois é, 8.200 mas não é cortando. milhões de euros Estamos há de 30 anos benefício atrás. para os portugueses. Voltamos há 30 anos atrás. É quase 10% do orçamento do Estado. São 8.200 milhões de euros que se conseguiu criar de racionalidade económica em contratos absolutamente... Vocês conseguiram algo extraordinário, que é pôr os portugueses a pagar. Vocês conseguiram pôr os portugueses a pagar e fazer com que isto, o Estado ainda pagasse mais antes dos portugueses pagarem o que estão a pagar. Quer dizer, é uma coisa absolutamente inacreditável de quem não defendeu os interesses percebem uma coisa com clareza. Em 2011 tinham um dos melhores serviços nacionais de saúde do mundo. Em saúde neonatal éramos o 5º melhor do mundo. Isto é um grande ganho de qualidade de vida para as pessoas. Não são números, as pessoas, como sabes, não são números. Coisa diferente é dizer-se, enganando os portugueses, que se conseguiu uma redução, de custos. Porque não se reduziu. O que se fez foi reduzir serviços. Claro que se tu cortares, se tu fechares um hospital, reduz a despesa. Mas perdes a qualidade de um serviço que é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. E esta sociedade que temos que criar. A sociedade que temos que criar não é uma sociedade com números. É uma sociedade de qualidade de vida das pessoas. No passado, que nos levou à bancarrota e não agora já falamos sobre bancarrota, falaremos sempre sobre bancarrota. E isso é um argumento difícil do Partido Socialista atualmente de querer defender uma política alternativa quando não a tem. Eu sei bem o papel agora difícil falamos que sobre tens. política alternativa, Eduardo. Política alternativa. Unidades de saúde familiares é o melhor instrumento. Mas quantas é que nós abrimos? Mas quantas é que nós abrimos? Eduardo, Já trouxe os dados. Vamos voltar novamente a falar das camas. Queres que se fale? Vamos voltar a falar dos dados que trouxeste sobre as camas e que foram desmontados. Sobre as camas, desculpem. E que foram desmontados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística. Nós abrimos unidades de cuidados continuados. Este nosso debate já na próxima semana. O nosso tempo hoje esgotou-se. Tínhamos outros temas para analisar, mas ficarão para de hoje a 8 dias. Muito obrigada, deputado Manuel Mota e deputado Eduardo Teixeira, pela presença e pela análise que aqui nos deixaram. Muito obrigada. Obrigado.